E me conta um pouquinho como é que foi a transição de você da Itaipu até Itaipu Parktech e entrar num cargo de gestão. Então, que a gente sabe que é difícil. É difícil. É mais fácil lidar com multiplanilha do que gestão de pessoas. Conta um pouquinho essa trajetória. Eu, então, sempre... Dá um almoxarifado para o Parktech. Eu fiz uma carreira, né? Então, ali passei por várias áreas da contabilidade ali da Itaipu. Então, assumi uma gerência, que era de contabilidade geral, então muito onde cuidava da parte de faturamento, né? Se fazia as conciliações, enfim, de toda a parte de faturamento da binacional, da parte de pagamento de dívida, quando ainda, né, se pagava, então fazia-se o acompanhamento de tudo isso e também toda a questão de guarda de documentos. Então eu sempre trabalhei com muitos projetos. Eu tenho uma característica que é sempre de melhorias, né? Vamos implantar melhorias, vamos trazer coisas novas, vamos trabalhar muito no digital, né? Hoje não precisamos mais ter o papel, então sempre fui muito de transformar as coisas, né? Eu não gosto... Eu acredito que todos os processos eles podem ser melhorados o tempo todo. Então eu sempre puxei isso é uma característica minha. Então, como eu fui participando de muitos projetos e como eu te falei, na minha primeira licença maternidade, chegou um momento que eu falei assim, olha, ou eu aprendo a trabalhar dentro de Itaipu e me adequo, né, e aprendo como crescer dentro de Itaipu. Como Itaipu, né? Ou eu saio e volto para o mercado. Perfeito. Só que aí você começa a fazer contas, né, de quanto que eu preciso ganhar no mercado para que eu tenha... Itaipu tem muitos benefícios, né? Questão salarial não difere tanto do mercado, mas aí quando você começa a colocar os benefícios que você tem, principalmente quando você tem filhos, né, tem uma família, Perfeito. tem filhos, aí começa a ficar... O multiplicador vai ficando grande. Vai ficando grande. Então, para manter isso fora, eu falei, bom, então, ok, decidi, agora que eu já tenho o Arthur, né, estou constituindo família, eu vou descobrir como crescer aqui dentro. Então, eu voltei. E aí, precisa de alguém para... Eu. Então, eu sempre trabalhei muito em projetos fora, não fiquei só no meu dia a dia. Então, eu fazia o meu dia a dia, buscava melhorias e tudo que era projeto que precisava de alguém, eu estava ali. Eu estava ali. Então, preciso de alguém, estou aqui. E aí, com isso, eu comecei a ganhar visibilidade, né? E fui indicada para conselhos, então eu fui conselheira fiscal da Fundação de Previdência Privada, fui conselheira fiscal da Fundação, que é um hospital também, e também fui indicada como representante da diretoria financeira de Itaipu em alguns projetos de upgrade de sistemas operacionais, então que envolvia aí, muitos testes, muitos desenhos de processos, né? E eu por 2 vezes, uma como vice e depois como titular desses projetos. Então, acabei ganhando visibilidade. Nisso também fui chamada para assumir essa gestão. E aí engravidei do meu segundo filho, né? E graças a Deus também, dentro da empresa, tive gestores que, ao engravidar, não tive grandes problemas em relação a isso. Só que quando eu estava na gestão, eu falava muito para minha superintendente na época, né, minha superior direta,
que eu queria estar em outras fundações, fazendo outras coisas, porque eu sou meio ligada no 220, né? E aí eu também comecei a fazer, então eu estava com um filho pequeno, estava com uma gerência, estava como conselheira fiscal da fundação, e aí eu resolvi começar a fazer um MBA, né, que era para o setor elétrico. Tempo livre, falou, vou fazer um MBA. Eu estava com tempo livre, e aí eu pedia para fazer outras coisas dentro das outras fundações, né? Então estava com um pouquinho de tempo. Seu dia só tem 24 horas. Isso, mas eu estava com tempo livre, perfeito, né? Entendi. E aí... Enfim, eu falava muito com ela e ela falava, não, Cleirone, eu preciso de você aqui, eu preciso, né, aguenta mais um pouquinho. Ela falava, foca nisso aqui. E realmente eu fiquei e trabalhamos muito bem juntas. E chegou um momento, ela falou, lembra, Cleirone, de quando você me pedia? Eu falava, vai chegar uma hora? Ela falou, então, chegou, eu tenho uma proposta. O que você acha de uma diretoria financeira numa fundação? E eu, opa! Gostei. Não foi assim de imediato, né? Eu falei, opa, né? Não era bem... Conte-me mais, né? Eu não era bem o que eu pedia, né? Eu queria estar dentro dos conselhos, enfim, nunca tinha pensado na possibilidade. Eu me via atuando, eu gosto de gestão, eu acho que é algo que realmente eu faço, é natural, né? Como falei, sempre fui eleita a presidente de turma, a presidente do Grêmio, então era uma coisa que eu sempre fiz e gosto de gestão. Mas também eu teria que abrir mão do meu cargo que eu estava, né, como gerente, e era algo que eu não conhecia, né, eu não tinha muito contato ainda com o PTI na época, né, nós mudamos para Itaipu Parktec, ainda não tinha tanto contato, conhecia um pouquinho, mas não profundamente, e se não desse certo, eu estaria sem nada, né? Então, aquela coisa assim de... Mas parece que desafio é uma coisa que você gosta, né? Eu gosto de desafio. Eu falei, ok, também pensei no momento da minha carreira, né? Em Itaipu a gente tem um plano de aposentadoria aos 55, né? Então, eu estava, né, há uns 7 anos ali, então eu falei, eu acho que é um momento adequado de maturidade, de tentar. Se não der certo, a gente recomeça, né? Enfim. E aí eu aceitei, mas foi tudo muito rápido, então aí eu concorri a esse cargo, porque eu fui indicada por ela, mas porque tinham pedido a ela algumas indicações, né, da área financeira, porque era para ser diretoria financeira e administrativa, aqui são as duas juntas, né? E aí eu participei de uma entrevista com o diretor superintendente de hoje, que é o professor Colombo, né? Ele me entrevistou e ele, enfim, gostou, né, do meu perfil e me chamou e em 2 dias eu tinha que estar aqui, né? Então foi tudo muito rápido, né? E eu tinha eu pedi só para que eu pudesse dar a notícia para minha equipe, né, que eu fazia gestão na época. Então chamei todo mundo, falei, olha, gente, eu tô indo, né? Tô me atirando numa correnteza, mas tô indo, né? E é isso. E aí passei rapidamente as questões para a pessoa que ia ficar no meu lugar, até que se definisse, e vim. E aí eu tive um momento muito significativo, sabe? Foi, então, 2 dias, tinha um evento onde o professor tomaria posse, né?
e ao mesmo tempo já anunciariam o meu nome. Eram 4 diretorias na época, mas então só estavam 2 preenchidas até aquele momento, então ele iria tomar posse e iriam anunciar o meu nome. E nesse evento, quando anunciam o meu nome, para mim era trabalho, né? É trabalho, eu vou lá. Uma formalidade, talvez. Isso, mas eu estava vindo trabalhar, enfim, era uma extensão de Itaipu, né? Tinha sido escolhida, enfim, mas era um trabalho. E aí, quando eu anuncio o meu nome, todo mundo começou a aplaudir, a gritar, aquele alvoroço. Eu até parei, olhei para trás e falei, gente, será que tem alguém entrando? Eu tô vendo. Eu olhei para trás, aquela coisa, e aí eu falei, gente, é representatividade. Eu fui a primeira mulher nomeada, né, diretora no parque, e aquele momento as mulheres foram até lá, né, depois me contaram, né, que elas foram, nós vamos aplaudir porque elas estavam se sentindo representadas. É aquela coisa de que, nossa, uma mulher está assumindo um cargo de diretoria aqui. E não é qualquer diretoria, é a diretoria financeira ainda, né? Isso. Eu acho que tem um pouco mais de representatividade, né? E ali eu percebi, e aí tinham várias fileiras, né, no palco ali, compondo a mesa, tinham várias fileiras de cadeira, e eu fiquei acho que na segunda ou na terceira, e nisso a pessoa, né, um senhor que estava na frente cedeu o lugar para mim, né, por conta daquele momento, sabe, que as mulheres do parque proporcionaram. Elas mostraram o quanto aquilo estava sendo importante para elas. E eu também, naquele momento, sabe, eu entendi que havia um local de fala também, que eu precisaria trazer isso e falar sobre, até para que as mulheres entendam que é possível, né? Não, eu não tenho muito essa questão de concorrência entre homens e mulheres. É claro que existe, sim, um caminho a ser percorrido, né, ainda nesse sentido, mas eu vejo que também nas mulheres há um sentimento de não pertencimento, de que ali não é o meu lugar, sabe? Então eu acho que trazer e falar sobre é importante para que as meninas, né, as que estão hoje começando, possam dizer, não, é possível, para todos é possível, né? Para a mulher, talvez nós tenhamos algumas questões que são mais difíceis, porque existem questões na vida da mulher que ela não consegue terceirizar, que é o gestar, que é o amamentar. Perfeito. Né? Então, são momentos de decisões, né, que o homem anatomicamente não precisa tomar e que a mulher precisa, mas hoje eu vejo que cada vez mais a gente tem discutido sobre o papel do homem, e ele tem participado mais nesses processos, mas ainda há momentos na vida da mulher que ela precisa São decidir. únicos, exatamente, perfeito. Então, não podemos também dizer que não existe diferença, existem diferenças. Eu sempre, assim, para mim é um caminho bilateral, na verdade, né? Se você colocar na cabeça das mulheres de que ali é possível, ali também é o lugar delas, que foi um cenário onde querendo ou não, dizer, um sistema patriarcal de muitos anos foi colocado que era dessa forma, e eu acho que o lado dos homens também de falar assim, cara, não, o melhor, quem é o melhor, não vou escolher você pelo simples fato de você ser homem ou não, sim, eu vou escolher quem que é a melhor para a posição e ponto final, de igualdade, sim, né? Então acho que é bilateral, exato, são os dois lados, né? E também de que, né, a partir daquele momento, o entendimento de que os homens e mulheres, eles são diferentes, e eles precisam... São complementares. São complementares, eles são diferentes, cada um tem características que atuam de forma significativa dentro de uma corporação, mas que
Por exemplo, a mulher, sim, ela precisa se sentir segura ao poder sair numa licença maternidade, né? Então, desde que eu entrei, nós evoluímos muito e significativamente, né? Nós seguimos para 6 meses de licença maternidade, até 1 ano para que ela possa amamentar, então ela tem 2 horas por dia. Colocar uma criança com 6 meses na escola é surreal. Só quem tem filho, vê uma criança de 6 meses, sabe o que é deixar numa escola. E eu coloquei. É surreal. Né? Mas, e poder amamentar até 1 ano, então ter esse direito, estendemos a licença paternidade. Tá? Sempre foi uma semana, né? Sempre foi uma semana, aqui dias, são 20 dias, né? Mas também os homens precisam fazer um curso de como trocar fralda, de como dar banho, enfim, para colaborar, né? Então, e fazer estupício, né? Isso, para fazer o seu papel de pai, mas eles têm, então, 20 dias e eles adicionam as férias, então, para que eles possam também estar ali, porque isso é muito importante para a mulher que está ali num período... É um suporte, né? É um período muito difícil para a mulher, né? Ele é maravilhoso, mas ele não é simples. Exatamente. Né? Não dá, por mais que, né, tenha toda essa questão da romantização. Não é nada romântico. Acordar de madrugada 250 vezes não é nada romântico. Sem contar os milhões de hormônios, a amamentação dói, machuca, você é privada de sono, tua sensibilidade está 1 milhão, então não é lindo, mas não é fácil. Então ter o companheiro ou a companheira junto faz toda a diferença, né? Então aqui também a questão da diversidade, hoje a gente... quando há casais homoafetivos, eles também têm direito à licença paternidade e à maternidade, mas aí eles definem, né, qual o papel de cada um e tem esse direito, né? Então nós reconhecemos isso antes da própria legislação, tá? Um pouquinho antes só. Mas por esse entendimento de que existem papéis e que eles precisam ter um olhar diferente da empresa, né? Então, que a mulher, ao gestar, ela sim, não é só no momento que ela tem o bebê, muito antes. Começa muito antes, com todo o acompanhamento pré-natal, as saídas, Pra gente começa quando você pega no braço. Exato. Ali você percebe, sou pai. Pra mulher não, começa geralmente 9 meses antes. E de novo, né? Os hormônios ficam malucos ali, então não é fácil, né? Não é fácil. E aí o após também, até 2 anos ali, a criança exige muito. Ir ao pediatra, então ter esse entendimento. A dependência é muito grande. É uma dependência muito grande. Então ter esse entendimento de que o casal precisa atuar e ele vai precisar disso, e naquele momento... É muito importante que a empresa tenha esse olhar, né? Então, a gente tem feito muitos trabalhos nesse sentido. Colocamos uma sala de amamentação aqui também, toda linda, a gente inaugurou, para que não só as mulheres possam, durante o dia, extrair, né? Porque elas vêm trabalhar, mas elas precisam extrair. Então, que elas tenham um ambiente tranquilo, um ambiente, né, onde elas têm privacidade, para colocar, inclusive armazenar esse leite que no final do dia elas vão levar para casa para amamentar as suas crianças, e isso fica disponível para todo o ecossistema, né? Então para as alunas, para todo mundo. E isso é um olhar que a gente veio trazendo com esse entendimento daquele momento, que para mim foi algo assim de que é quase um dever, sabe? De que como eu estava naquele momento, eu também poderia contribuir de alguma forma.